Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a querida Marilu Martinelli, ela que é jornalista, atriz, escritora, professora convidada da PUC, ela faz várias palestras, conferencistas internacional, foi a primeira pessoa a falar sobre o Satya Sai Baba, o grande avatar aqui na América Latina, que já está nos planos de luz, e hoje a querida Marilu Martinelli vai estar falando sobre generosidade e altruísmo, ela sabe tudo sobre valores humanos. Ela é uma educadora, esteve com a gente várias vezes nas conferências internacionais de metafísica e hoje o assunto é muito legal. E eu fiz um post no nosso Instagram que vocês podem clicar com os dois astronautas russos, conforme ela prometeu na última live, que ela ia mandar a imagem onde ela recepcionou os dois astronautas aqui em São Paulo, na Bienal. Então vamos dar boas-vindas à querida Marilu Martinelli. Tá boa, querida? Tudo bem, meu amorzinho. E você? Tudo jóia, graças a Deus. Um dia por vez. Ó, eu publiquei a foto Ah, junto com a chamada da nossa entrevista, que é para as pessoas associarem. E tá. expliquei exatamente o que você me mandou, tá bom? Que bom. Eu fico contente que, para mim, foi um momento importantíssimo, Carmen, porque se você pensar Claro. bem, eu pude estar perto de duas pessoas que construíram Sim, a pois é. história do desbravamento do cosmos. Quer dizer, engraçado como o destino, não é, meu amorzinho? É, Tem, querida, pois o destino desenha, não é? é. E a gente nem imagina que ele desenhou no espaço-tempo coisas. Ah, naquela É, época, de 18 anos de idade, quer dizer, eu tive a oportunidade de estar com o piloto do X-15 dos Estados Unidos, que até hoje é o avião, um foguete, né, mais rápido do mundo. Eu estive com esse cara. Eu estive com os gênios do espaço. Olha que que legal, loucura. que E lindo. com um dos astronautas que pisaram na Lua Uau, também. que Quer dizer, até lindo. parece, né, que nesse... E etapas diferentes. O último foi que esse que eu encontrei, que estou querendo lembrar o nome dele agora, ele está me falhando, Uhum. o maior e mais importante instituto de pesquisa da mente. Olha, que É o legal. americano. Eu estou com o nome dele na ponta da Ah, língua. E o astronauta congelou a Marilu. Eu conheci o é, Dr. Edgar Mitchell, que foi o quinto astronauta que pisou na Lua, e ele fundou no Ethics Science Institute, lá em São Francisco. Ele fez a passagem há 3, 4 anos atrás, mas o Instituto continua a todo quem vapor. Não sei se foi é ele? ele, Edgar Mitchell, Dr. Edgar Mitchell, do Canadá. O Mitchell, exatamente. Porque ele A é questão super de... para frente, ele. O espaço mudou a cabeça dele e ele E ele dedicou a fez... vida. Ele dedicou a vida e agora deixou um legado que toda a família dele e as pessoas todas que fazem parte desde o início. Eu o conheci em julho de 86. Parece outra encarnação. Parece mesmo. Eu também, por volta disso aí, porque ele veio para uma conferência internacional, era uma feira, se eu não me engano, foi um dos SESCs. Aham, Ele trouxe uma série legal, de fotos e ele veio exatamente falar sobre esse trabalho, que desse legal. investimento dos estudos da mente, da possibilidade da mente humana. É. Engraçado, né? Fez Viu como é? esse... Então, eu conheci lá em São Francisco. Eu fui falar numa conferência sobre cura pelo cristal de quartzo. E ele estava Uhum. falando sobre as energias do espaço e toda a fusão de física com a espiritualidade, porque realmente ele é a ponte, né? Apesar de ter feito a passagem, mas a energia dele é Mas viva. deixou um E legado, né? ele é a ponte entre a espiritualidade e o mundo da matéria a nível científico. Porque ele foi o primeiro a dar a cara para bater E e fala a encarar toda a classe científica e a falar que aquilo que ele experienciou no espaço, todo mundo precisava aprender
pelo menos, a expandir a consciência e enxergar além daquilo que a gente via no tridimensional. Um ser É super verdade. iluminado. E Até me arrepia. Foi muito é legal. verdade. E a seguir, teve o Fritjof Capra falando Sim, sobre isso, outro sim, cientista, sim. o Amit Goswami. Amit Goswami chega a falar de mônada. Sim, pois é. E é Porque todo mundo fala a mesma linguagem. Não física tem da como Universidade fugir. de Oregon. Quer dizer, cada vez nós estamos mais próximos, né? É De verdade. unir realmente o conhecimento. Os saberes não podem mais estar em compartimentos, porque nós não somos compartimentados. Como é que os saberes têm que estar? Não é, querida? Claro, claro, claro. E eu Sem penso, dúvida. sabe, Carmen, meus amigos, eu penso que não foi à toa que Satya Sai Baba, como avatar, trouxe na sua mensagem os valores humanos, Sim, o resgate dos valores humanos. Você só resgata aquilo que você teve e não está fazendo mais, né? é, é verdade. Que é o caso. É, Porque os valores humanos, as pessoas pensam que é um conhecimento fora do corpo, mas não é. É um despertar de quem você realmente é, exato. não é? É a tua É bem isso. identidade. É, Então, eu pensei da gente falar sobre dois valores humanos muito importantes, principalmente numa época de tamanho individualismo, de que é você que se vire e Deus por todos, né? sim, Não é assim. Deus está sempre por todos, mas nós temos que estar também. sem Então, eu pensei dúvida. da gente falar de generosidade e de altruísmo. E já que a gente começou a falar da importância da ciência se aproximar da espiritualidade, desses níveis mais sutis da nossa mente e da nossa consciência, eu me lembrei Harvard, essa universidade pioneiríssima em testes, também nesse sentido, e outras pesquisas mais, fez recentemente um experimento muito interessante, o que vem a provar que nós somos generosos, gentis e altruístas de nascença, e que você pode perder isso ou não, de acordo com a educação que você tenha, doméstica, do seu meio social e da cultura onde você vive. Olha que Sim. interessante. É, Sabe o que eles fizeram? Não é porque isso prova que é verdade, que não é um discurso que se faz os valores humanos. Não é uma tese que você desenvolva. É descobrir que você é exatamente sim, a soma disso, né? claro. Então, olha que interessante o experimento. Eles pegaram estudantes, né? E fizeram num salão uma distribuição de mesas de 4 lugares. Então, eram aproximadamente 100 pessoas divididas nesses grupos. E o experimento consistia, eles davam para cada grupo de 4, mas individualmente, uma quantia X de dinheiro. Então, todo mundo recebeu isso. E uns receberam menos. Hum, Porque o que é que quem promoveu o experimento queria constatar? Por quê? Queria constatar se a gente aceita a exclusão, a carência do outro, indiferentemente ou não. sim. Você acredita que aí os professores deram a seguinte opção: você que está com excesso,
Você se sente confortável de ver que uma parte de vocês não tem? Você acredita que todos deram de si para aquela parte que tinha menos, para que todos ficassem com a mesma quantia? Que legal. Isso provou que são valores, veja, como a generosidade, o altruísmo, né? E também a gentileza. São valores humanos que você traz. Portanto, ele é intrínseco, porque até pouco tempo se achava que valores não eram intrínsecos, que os valores eram inculcados no ser humano. E isso provou que não, que os valores nos são inerentes. Ora, se cientificamente isso está provado, por que nós estamos nos afastando tanto daquilo que nos define como humanos, que são os valores humanos? Porque nós estamos nos afastando de nós, Carmen. Pois é. Aí é que está. É. Não é? Então, eu estava pensando até no cotidiano da nossa existência. Eu estava no hortifruti comprando frutas e legumes. E você vê que as pessoas não deixam que a outra pegue uma dessas coisas. Você foi pegar uma laranja e a pessoa pegou junto. Você já se sente insultado. O que ela pensa que é para pegar na minha frente? Bom, você está gastando uma energia enorme, não é? As pessoas se esquecem que quando elas se afastam delas mesmas, elas, consequentemente, elas se afastam do outro e se afastam de uma realidade aferível e muito mais se afastam da sua realidade interior, daquilo que conta, Sim. daquilo que é importante, não é? E como a Verdade. generosidade é um valor aferível na natureza, no cosmos, quer dizer, como você se afasta da natureza, ou seja, da sobrevivência, e como você se afasta da transcendência, que é aquilo que garante a permanência da vida. Você vai dizer, como assim garante a transcendência? Garante a sobrevivência? Sim. Desde que o homem pisou na Terra. Foi quando ele transcendeu ou um obstáculo qualquer, ou ele fez um rasgo no seu cotidiano, na obviedade, e descobriu alguma outra coisa que melhorou a sua qualidade de vida. Sim. Até marcos, como a descoberta do fogo. A descoberta do fogo nos propiciou, por exemplo, cozinhar os nossos alimentos. E você sabe que deu e ela se aquecer, deu um salto de qualidade de tal tamanho que nós ficamos mais inteligentes. É uma coisa extraordinária. Então, quando você é alguém egoísta, você está indo contra a vida. Sim. Você está estreitando, né, os horizontes. O que é ser generoso? Geralmente as pessoas acham e dizem, fulano é generoso. Por quê? Porque fulano ou fulana dão dinheiro para uma instituição de caridade, ou dão dinheiro ou roupas em bom estado para serem doados. Claro, isso é sinal de que você também sai de dentro de você. Mas generosidade é um pouco mais do que isso. Por quê? Porque tem pessoas que dão para que o outro veja que ele está dando. Sim.
e para contar, né? Fui em tal lugar, fiquei com dó, aí eu levei um monte de roupa. Ora, quando Jesus dizia que a mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, ele quis dizer exatamente isso. Não faça para mostrar Lógico, para os outros, né? Faça porque seu coração dança de alegria quando o outro fica alegre. claro. Eu falo da generosidade da alma. Esse é o valor humano. A alma generosa é aquela que não se furta a provocar alegria no coração do outro, a resgatar sorrisos em almas doloridas. A generosidade é dar uma palavra amorosa para aquele coração sofrido. Sim. Você não é generoso porque você bajula o outro. Não, aí você faz porque você quer alguma coisa em troca, né? Não. A generosidade, claro, se eu tenho e você não tem, seja dinheiro, seja comida, seja roupa, eu sinto a obrigação de comungar com você, de dar para você. Que é um experimento que Harvard fez, né? Sim. Ninguém ficou confortável de ter mais do que o outro e daquele que não tinha nada. Então, amiga, veja como a generosidade é um vetor de gentileza e de altruísmo, Sim. né? Uhum. Por exemplo, é comum, eu não sei se você, se nossos amigos já tiveram experiências nas comunidades, seja aqui em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja no Brasil, ou seja fora do Brasil, por exemplo, como eu estive na Índia, numa das maiores do mundo, em Bombay. É impressionante a generosidade de um com o outro. É. Quando você é carente e você percebe que a vida ameaça não só você, mas a sobrevivência de todos, a continuidade da vida fica ameaçada. Sim. Que interessante, menina. A generosidade brota com uma naturalidade É. incrível. Eu não sei se nossos amigos, você sabe, mas essa favela de Bombay é uma coisa incrível. É como se fosse uma cidade dentro de Bombay. É uma cidade mesmo. É a maior do mundo. Você acredita que até indústrias improvisadas, reaproveitamento de lixo, reciclagem, Que tudo. ótimo. É um bom, mas também como é que sobreviveria? Porque não há governo que dê, Sim. que tenha o suficiente para suprir uma coisa que brota cada dia mais. Claro. E lá, essa grande comunidade, essa grande favela, ela não para de crescer, Carmen, meus amigos. Por quê? Porque egressos de população ruralista, sem nenhuma habilidade ou capacitação para enfrentar uma metrópole, porque foi o sujeito que nasceu, foi criado e subsiste da terra. Sim. Ele fica um pária, né? Aí ele vai para lá. Por quê? Porque aí ele é acolhido e ensinam a ele uma habilidade, como, por exemplo, aprender a reciclar roupa ou incinerar lixo sem que polua mais ainda. Você acredita que é limpo, você não tem medo de andar. Limpinho, as pessoas sorrindo, Uhum. uma energia sem medo. Sim.
não existe índice de violência. Ali me fez refletir como a generosidade é um dos pilares de sustentação da convivência humana. Porque quando você vai em determinadas favelas nossas, como a gente tem uma energia de competição muito violenta, daí a gente tem aberto nas favelas flancos para a marginalidade. Embora também exista uma generosidade imensa, existem as mulheres que se reúnem para serem cuidadoras dos filhos de outras que precisam trabalhar fora para fazer comida dentro de casa. Essa organização é fortíssima. Porque nem todas têm uma tia mais velha ou uma amiga que não precisa trabalhar, pelo menos fora de casa. Sim. Ou uma avó que cuide. Então, elas mesmas se organizaram. Aqui em São Paulo e no Rio, eu vi um trabalho impressionante de generosidade, que foi uma mulher que hoje o trabalho dela se alastrou de uma maneira que ela fornece até esse know-how para outras partes do mundo. No mínimo de espaço, como essa mulher conseguiu ter a sua horta, conseguiu ter os alimentos frescos para a sua família e generosamente compartilhou esse saber a ponto de para se interessar, e hoje é uma coisa enorme. A generosidade gera progresso verdadeiro. Sim. Porque nem sempre o que a gente chama de progresso é real. Porque não pode existir progresso onde exista miséria. Claro. Não é possível. Claro. Não é? Não é possível que você chame de um pensamento progressista alguém que, se dizendo progressista, exclua o outro. Não incentive o empreendedorismo. Eu acho isso de uma generosidade extraordinária. Sim. Porque isso empodera. Claro. Você deve saber, nossos amigos, o quanto apareceu de empreendedorismo, principalmente feminino. A deusa está realmente com a sua energia a todo vapor. Na pandemia. É verdade. Foi uma coisa extraordinária. No Brasil inteiro. E hoje você vê isso crescendo. Porque quando você planta uma semente do bem, ela não tende a morrer. Ao contrário, ela tende a se propagar. É. Não é? Uhum. Você assistiu aquele filme O Avatar? Assistiu? Não. Não! Eu não vejo Não, filme nenhum. Não. Punha no YouTube, deve ter. É uma Mas eu não parábola. consigo. Eu não consigo ver filme, me incomoda. Eu não consigo ver nada. Eu Esse sei que eu esse filme é fantástico. duvido. Esse eu duvido que você não amasse. Porque é uma parábola de nós termos atingido na Terra o auge dos antivalores, nós estamos sendo destruidores, destrutivos. Então, existe um planeta com uma raça, com uma população sui generis, eles são todos azuis, são figuras, parecem, como é que eu poderia te dizer, um misto de duendes, mas lindos.
E eles têm uma árvore maravilhosa, que eles veneram. Por quê? Porque é o símbolo, o que a gente poderia chamar de Deus, para eles. Né? É o símbolo da sustentação da vida. E esse símbolo, com certeza, esse diretor, ele sabia de dos mananciais de nutrição da vida na natureza, que é o micélio. Você já ouviu falar do micélio? Não. Então vamos compartilhar isso. Vou compartilhar com você e nossos amigos. O micélio, ele fica não na superfície, mas na segunda camada do solo. O que é? É uma rede de fungos que vão se propagando por milhões de fios, como se fosse, Carmen, o que eu poderia dizer a você? Uma rede neuronal. Não. E eles são que alimentam tudo, desde uma salsinha até um jequitibá. Tá. Então, o que acontece? O que faz esse micélio? Vamos imaginar. Você está numa plantação, num laranjal. Estou usando um exemplo. Podia ser qualquer outra plantação, cafezal e tal. Aí imagina que nesse laranjal tem uma árvore que está doente. Esse micélio que está alimentando e unindo todas elas por essa rede neuronal, como se fossem vasos capilares, eles como que avisam a uma árvore sadia que ela precisa doar um pouco para aquela lá. Então, todas se reúnem e doam, olha aí, doam sua seiva para que aquela doentinha sobreviva. Claro. Veja que coisa doida. Se nesse laranjal, uma laranjeira sadia, mas se recusou a dar frutos, se essa é uma opção dela, eles também a excluem da rede do micélio. Ela não escolheu não compartilhar. Não foram eles que escolheram não alimentá-la. Foi ela que não quis fazer parte. E me ocorre, já que estamos falando de generosidade, como existem algumas coisas, não é, querida e queridos, onde a reciprocidade é fundamental. Lógico. Por exemplo, algumas coisas só persistem, só frutificam na reciprocidade. Uma amizade, um carinho, um cuidado, uma atenção sua com a plantinha, com o que você faz com o outro. Senão, isso vai diluindo. Claro. Então, não foi o outro que te excluiu. Foi você. Sim. Foi você que se auto-excluiu. Então, todas as vezes que nós nos recusamos a ser generosos, inclusive conosco, porque você nunca vai ser generoso com o outro, com a vida, com o seu animalzinho, com uma planta, com o que você
faz, se você não for generoso com você. Sim. Tem gente que diz assim, eu não me perdoo. Amiga, se eu não me perdoo, eu não vou perdoar você nunca. Verdade ou não? Claro. São as pessoas que não são generosas, são movidas à cobrança Uhum. e movidas à raiva. Elas são aquele tipo de cobrador com a roupa cor de laranja, aquele uniforme cor de laranja, que é para chamar bastante atenção, na porta do outro, tocando a campainha o tempo todo. Sim. Porque é aquela pessoa que diz assim para você, bom dia. Aí você fala, bom dia. Aí ela diz, só? Ela não sabe receber. É. Porque ela só sabe cobrar, exigir Sim. do outro. Me ocorre agora o quanto essas pessoas são raivosas, então me ocorre uma fábula muito interessante. Não sei se você e os nossos amigos conhecem, que é da cobra que entrou na oficina de marcenaria. Não. Não. A cobra entrou em um serrote. Ela rasteja, né? O serrote estava no chão, ela não viu, então ela resvalou no serrote e, evidentemente, o serrote a feriu. Ela ficou uma arara, brava. Aí o que ela fez? Ela se enrolou no serrote e apertava o serrote de raiva, porque ela queria. Ela não sabia que o serrote não era vivo. Ela queria matar o serrote por estrangulamento. O que aconteceu? Ela se feriu toda. Claro. E quanto mais ela sentia dor, mais ela apertava, porque mais ela culpava o serrote. Até que ela morreu. Assim é uma pessoa movida à raiva. Pois é. Ela vai se matando por dentro e ela vai sempre culpando o outro. Uhum. A vida, Sim. o desconhecido, não é? É. Então, esse comportamento anti-generosidade só traz sofrimento, porque cria uma aridez interior, menina, onde nada brota. Entendeu? Porque o que brotar ali vai ser antivida. Porque vão ser antivalores humanos. E você não pode ser generoso, você não pode falar de generosidade sem falar de altruísmo. É. A palavra altruísmo, quem criou foi um filósofo francês, por volta de 1845, 50, chamado Augusto Comte. Ele criou uma filosofia chamada positivismo. Uhum. E ele criou esse neologismo, o altruísmo, a capacidade de você olhar o outro, Sim. de olhar através dos olhos dele. Isso faz imediatamente com que você julgue menos e Sim. compreenda mais. Sim, claro. Porque você está olhando através do olho dele. Uhum. Um treino disso, que eu acho de uma generosidade formidável, é quando você faz uma viagem, eu fiz muito, você continua fazendo, e você
tem um guia local. Sim. É através dos olhos dele que você vai conhecer aquele país. É verdade. Através das experiências dele. Claro que através também do conhecimento que ele tenha histórico, não é? Daquilo. Mas a maneira como ele vai passar para você é através do seu sentimento, da sua emoção, do seu conhecimento e de como ele percebe a vida. É um ato imenso de generosidade. E o altruísmo, ele se revela, a meu ver, como a nossa capacidade de olhar para o outro sem exigir que ele lhe ofereça o que ele não é capaz de oferecer. Sim. Não é que ele é ruim. Sim. Ele não tem dentro de si um terreno fértil aonde brote e floresça e dê frutos. O altruísmo. É. Ele não tem. Ele ainda está num processo de aprendizado de si mesmo, do outro e da vida, que seria o jardim de infância. É. E provavelmente ele tem um comportamento movido pelo egoísmo e pelo egocentrismo, onde ele só tem direitos. Quem é você para estar no meu caminho? Sai daí! Não é? Claro. Então, o altruísmo, ele, além de ser essa capacidade da gente acolher o outro, é também a nossa capacidade de olhar para o outro como se você se olhasse no espelho. Sim. O que é que ele tem que me incomoda tanto? Provavelmente ele tem um hábito, um defeito, que você também tem. É, claro. Não é? Uhum. Quando você olha para o outro no espelho, como se fosse um espelho, você ensina sua mente a olhar para o outro como você, só que com outro nome, com outra forma, com outra experiência de vida nessa encarnação, outras experiências em outras encarnações e dimensões, mas ele é você. É. Então, quando a filosofia Vedanta, e você vê Sai Baba e outros mestres da Índia dizerem somos todos um, é isso. É a unidade na diversidade. Somos um, com uma diversidade de percepções de si mesmo, do outro, da vida, do cosmos, da tua origem essencial, porque você tem uma origem essencial e tem uma origem circunstancial, que é o nosso físico aqui. A nossa foi a forma física. Circunstancialmente, Sim, claro. né? Nós temos essa forma e temos um nome, circunstancialmente. Mas essencialmente, não. Essencialmente, você é. Você não está. Na verdade, o desenvolvimento do altruísmo é o desenvolvimento de uma generosidade sem fronteiras. Você vai simplesmente exercer a
sua generosidade, amorosidade, o seu respeito ao diferente, independente daquela pessoa com a qual você se relaciona, entender isso? Uhum. Não é o que os mestres fazem. Você quer generosidade maior do que falar para a grande maioria de nós que olha para um mestre desse, compreendendo com a capacidade que ela tem de compreender. E muitas vezes essa capacidade é diminuta. Por exemplo, no ashram de Sai Baba tem um museu das religiões. Uhum. Quando eu fui visitar, que aliás é lindíssimo, tem todas as formas de religiões do mundo, desde as religiões xamânicas, ditas primais, né? Uhum. Até as organizadas. Eu digo, mas olha, por que é tão difícil para essas pessoas perceberem o recado por trás de botar religiões no museu? Por que você põe no museu? Você põe no museu aquilo que é importante para você lembrar como que foi construída a sua história. Uhum. Seja um museu de história, seja de antropologia, seja de geologia, seja de religiões. Por exemplo, o Museu de Arte Sacra, aqui de São Paulo, que é uma preciosidade. Ali você vai descobrindo o quanto aquilo foi importante em determinados momentos da história do homem e o quanto é importante ela existir, né, aquele museu, para que você hoje compreenda o seu percurso. Claro. Então, se ele colocou religiões no museu, foi para isso. E não para as pessoas continuarem se matando por causa de Lógico. religião. Ali, os estandes são qualquer coisa de extraordinário, porque tem de todas, do mundo inteiro, de todas as culturas, Sim. até a fé Bahá'í. Ai, que legal, adoro. De Bahá'í, de Bahá'u'lláh, foi um ser iluminadíssimo. Esse príncipe persa que nos deixou essa maravilhosa filosofia. Ele não criou religião nenhuma, aliás, ninguém criou. Né? É a gente que depois hierarquiza. Se bem que, na verdade, a fé Bahá'í não fez isso. A fé Bahá'í até conseguiu esse feito de não se apropriar. Né? Pois bem, o que eu estou querendo dizer com isso? Que se você olhar com olhos virgens, ou seja, com olhos de aprendiz, seja o que for, você vai descobrir o verdadeiro significado das coisas. Quando eu tive minhas diversas experiências com o Sai Baba, mas a definitiva, que foi quando ele me deu o Lingam, que você, aliás, viu no meu chácara cardíaco, numa ocasião, isso eu sabia que nós somos ligadas mesmo como irmãs, porque eu estava numa transição de nível de consciência que o fato de você você que eu amo tanto e que eu confio, ter visto e o meu medo de ter errado, de não ser merecedora, não conseguia ver. Mas é uma transição, minha amiga querida. Sim, eu sei. Pois é. Eu atravessei isso. Eu tinha que dar meu tiro de misericórdia numa identificação egóica. Porque o que é que faz com que você se ache desligada
do mestre, senão teu ego? Pois é. E o que é que eu estava achando naquele momento? É. Que ele ia tirar a pedra de mim. Entendeu? E quando você viu, e uma outra amiga também, com uma vidência muito maior que a minha, ela também viu e ela não te conhecia. E eu dando uma aula na Fundação Perópolis, um dos alunos era um professor de física. Ele também viu. Veja que misericórdia. Como quem diz, veja, uma amiga que você quer um enorme bem, viu. Uma outra que nem conhecia essa tua amiga, que nem sabia da história, viu também. E esse é aluno. Então, é como dissesse para o meu ego, olha, estúpido, ou você compreende, acredita que você realmente tem isso implantado pelo mestre no seu corpo energético, ou você é uma burra absoluta. Ou não? Obturada, né? Porque muitas vezes o que impede que a nossa inteligência fulgure, brilhe, né? E esteja a serviço do bem, amiga, é o nosso ego. Então, o altruísmo é o anti-ego, por excelência. Não é? E aí é quando você deixa que o altruísmo brote de você, essa capacidade de comungar com o outro, de comungar com a vida, de fazer uma viagem do eu ao nós, né? De sentir que se não é bom para mim, para você, não é suficientemente bom. Sim. Porque o que for bom apenas para mim é pobre. Mas eu só percebo isso se eu tiver despertado para esses dois valores humanos, que é a generosidade e o altruísmo, minha amiga. Porque senão eu vou ser despeitado. Por que ela e não eu? Eu não vou perceber que uma conquista sua, se eu me alegro com ela, seja de que gênero for, seja uma conquista material, emocional, intelectual, espiritual, seja uma conquista sua sobre você. Se eu não comungar e me alegrar com isso, eu não me libertei do ego. Eu agradeço a ele, porque sem ele eu sou um idiota, né? Uma idiotia. Mas eu não me identifico mais. É uma coisa sutil, mas é o altruísmo. Por exemplo, quando eu vi você postou a festa que você vai fazer do aniversário da Paz, eu lhe dou minha palavra de honra, como eu fiquei feliz. Fiquei com o olho cheio d'água. Porque eu disse, nossa, eu faço parte disso. Claro, com uma contribuição que eu pude e que eu continuo oferecendo. Mas eu faço parte. Claro, estamos juntas. Não é? Lógico. Você está super convidada, Marilu. Eu só não quis incomodar você, porque o pessoal que vai estar fazendo uma oração de 10 minutos cada um, que é o tempo que a gente tem, porque à tarde tem um curso de um professor de fora de São Paulo que eles usam o salão todo sábado. Então, eu não te chamei porque é 10 minutos. E aí, para não te incomodar, mas
Por favor, você é super bem-vinda, afinal, estamos juntas há tantos anos. Há mais de 30 anos. É verdade. Não, querida, Né? eu me senti excluída. É isso que eu É estou querendo lhe ótimo. dizer. Por quê? Por que eu me comovi? Porque é uma vitória do bem, Sim. de uma luta que nós sabemos que nem sempre foi fácil, Ah, com certeza. entendeu? Mas que um propósito que não desistiu, Ah, entende? Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu precisava dizer para você. E, ao mesmo tempo, exemplificar aos nossos amigos como é legítimo o nosso júbilo, a nossa alegria, quando realmente é o amor que te move em relação ao que sim, você crê. com certeza. Porque aí a vitória de um companheiro, a comemoração de um trabalho ao serviço do bem, não é só daquela pessoa, é sua também. É. Não é? Por Pois quê? é. Porque a gente está vivendo um momento onde a generosidade e o altruísmo, me parece, é uma convicção que eu tenho. São os valores que vão sustentar essa virada de mesa que só quem é negacionista não está percebendo que vai acontecer e que está acontecendo É verdade. no mundo. Porque nós estamos tendo que nos preparar, Carmen, querida, acredito que você pensa do mesmo jeito, e nossos amigos também, e quem ainda não pensou nisso, que pense. Nós estamos nos preparando para formar uma grande ciranda do bem. Sim, Quem já teve a oportunidade de ver uma ciranda em Itamaracá, em Pernambuco, não sei se já tiveram a oportunidade. não. É uma lição de vida. Por quê? Porque quem chega, que quer fazer parte, é só entrar. Que legal. A roda gira à direita. E as canções que são cantadas são de integração. E dessa ciranda faz parte o bilionário, o profissional liberal, a classe média, o vendedor de bala, de periquito, de aquele da sorte. Todo mundo. É, Que legal. e olha que coisa simbólica. Ela acontece perto, quando o sol nasce, né? E ela Sim. tem também à noite, quando o sol se põe. Que lindo. É lindo. E isso foi uma coisa espontânea da comunidade de Itamaracá. E que uma Sim. mulher, olha a deusa de novo, uma mulher chamada Lia, ela personificou. E há 30 e tantos anos, ela compõe essas cantigas de integração e Uhum. chefia esses encontros da ciranda. Tanto que Uhum. uma das canções é Esta ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Que legal. Eu acho que é isso que a gente está fazendo. Uns conscientemente e outros inconscientemente. Sim. Mas todos estão sentindo esse chamado, que é a hora de você estender as mãos, amiga. Não dá para ficar de braços cruzados, não. É.
Está na hora de você estender as mãos, acolher. Esse acolhimento passa, me parece, essencialmente pelo altruísmo, para que você deixe a generosidade trabalhar. Uhum. Por quê? Porque é um exercício de reconhecimento do outro, né? Portanto, Uhum. de você, como eu disse anteriormente, julgar menos, compreender mais. Sim. E aceitar. Por quê? Eu posso entender, mas não compreender. Qual é a diferença? Eu entendo com a minha razão. Sim. Mas eu compreendo. Tudo que é com é junto com. Sim. Eu compreendo com o meu coração e com o meu raciocínio. Sim. Aí é diferente. É. Eu compreendo quem eu acolho no meu coração. Sim. Ó, 2 minutos. Pode. Então, vou encerrar. Eu espero ter, de alguma maneira, colaborado com o entendimento desses dois valores humanos e com um incentivo. Porque a gente se educa, se autoeduca diariamente. Mas para isso a gente tem que estar presente dentro de nós mesmos e fora, em tudo aquilo que a gente estiver fazendo, em toda a interação que a gente estiver tendo. No momento, eu estou por inteiro aqui com você, minha querida, e com todos os nossos queridos que estão compartilhando desse momento. Então, estar por inteiro e observar a si mesmo e as suas reações perante todas as situações que se apresentem na nossa vida é estrutural, para você saber o quanto você já está conseguindo ser você mesmo. Sim. O quanto você está conseguindo sair vencedor dessa batalha entre o eu divino e o ego personalidade. Se auto-observe, veja nas suas reações o quanto de generoso e de altruísta você já conseguiu ser. Sim. E eu acho importante também lembrar, né, amiga, que às vezes a vida mostra os dentes sangrando e não é uma tarefa leve, fácil. Conviver uns com os outros, atravessar os desafios. Sim. Mas que a gente se lembre sempre. As grandes batalhas Deus reserva para os seus grandes guerreiros e guerreiras. Sejamos generosos, altruístas, e vamos comemorar junto com a Pax esse tempo todo de vitórias. Amém. Sobre a escuridão. Você diz, mas é um caso. Não, é um caso importante, deve ser respeitado e louvado. Mas lembre-se que nesse momento, em todas as partes do mundo, tem alguém servindo de farol para que a grande ciranda do conhecimento, do compartilhamento humano, esteja acontecendo a serviço da luz. Muito obrigado pela oportunidade, meu amor. Muito obrigada a todos vocês. Um grande beijo. Parabéns, Pax. Parabéns, querida. Parabéns a toda a sua família. Que Obrigada, se querida. E hoje a família Pax.
Verdade. Obrigada. Muito obrigada. Amo você, Marilu. Beijo no coração. Gratidão. Você Namastê, também. família Paz.